Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Bíblia Sagrada, palavra revelada, luz dos meus caminhos, carta de meu Deus, páginas santas, estrela radiante, que guia o viajante até chegar aos céus. Oh, minha Bíblia. A palavra de Deus, prezado ouvinte, está falando da seguinte maneira, uma palavra bastante conhecida de todos nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, muito importante. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Uma mensagem para tocar em seu coração. Deus é amor. Quando leio a minha Bíblia, sinto paz. Através de sua palavra, Deus fala comigo. Em revelações ou em sonhos, nas vigílias ou profecias, preciosos são os momentos que Deus fala comigo. Deus fala comigo, sua presença sim. Bem, queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui para o seu coração uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. Eu não vou trazer aqui uma mensagem baseada em uma teologia profunda, mas vou trazer uma palavra simples. Aliás, o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. O que eu vou falar são coisas que vocês já sabem e eu quero apenas lembrar. A palavra de Deus aqui, através do ministério de Pedro, está deixando muito claro que enquanto vivermos neste mundo, nesta terra, contaminada pelo pecado, pelo erro, pela imoralidade e etc., estamos sujeitos aos problemas, às circunstâncias que a vida nos oferece. E muito mais do que isso, estamos sujeitos às muitas tentações do nosso maior adversário, que é Satanás e seus demônios. À luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Satanás, ele sempre se opôs contra Deus. Desde o princípio, quando na sua rebelião, ele rebelou contra Deus, deixando de ser um anjo de luz, foi derrubado de alto a baixo para ser Satanás. Desceu com seus anjos
seus demônios. Então ele, desde então, se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus. Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja sempre teve problemas, lutas, e pior do que isso, sempre sofreu os ataques de Satanás, o adversário de Deus e maior adversário da igreja. Mas a igreja tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo ataca, mas ele não vai prevalecer. Neste texto sagrado, o apóstolo Pedro, ele coloca aqui de uma forma a nos advertir, dizendo que Satanás, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Veja bem que a colocação aqui é de que Satanás, ele está tão furioso que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando nos tragar. Bramando como um leão faminto, procurando nos tragar. E Pedro coloca aqui uma maneira de nós resistirmos os ataques do diabo, ou seja, vencer Satanás. Ele disse, ao qual resiste firme na fé. Nesta minha mensagem eu quero falar de firmeza. Esse é o tema desta mensagem, firmeza. Em que devemos ser firmes? Para que devemos ser firmes? O que é ser firme? É firmar, é tornar firme, é ser sólido, seguro, estável, inalterável, absoluto, decidido. Isto é, estar firme. Nós precisamos estar firme em quê? Firme, primeiro, firme na fé. Por que firme na fé? Porque é a única maneira de vencer Satanás. É estar firmado na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois quem está firmado na fé tem a sua casa espiritual fundamentada na rocha que é Jesus. Então o adversário vai lutar, mas não vai conseguir derrubar sua casa espiritual, porque ela está firmada na rocha, isto é, ser firme na fé. Há muitas pessoas que acham que pode vencer Satanás de qualquer maneira, e não pode. A palavra aqui está dizendo que ele, o inimigo, Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Tem de estar firme na fé. É humanamente impossível vencer Satanás se não estiver firmado na fé em Jesus Cristo. Eu não quero fazer apologia à força de Satanás, mas também eu quero falar uma verdade para vocês. Satanás não é, como muitos pensam, um cachorro banguelo que late e não morde.
Para vencê-lo, tem de estar firme na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é preciso que você esteja firme na fé se você quer vencer o inimigo. O próprio Jesus, ele disse: orai e vigiai para não cair em tentação, na tentação do diabo. Então nós precisamos nos conscientizarmos que nós não podemos nos resguardar sozinhos. Precisamos estar firmados na fé em Jesus Cristo. Firmado na fé, você vai vencer os ataques de Satanás. É firmado na fé. Então a palavra está mandando ser firme. E firmado na fé, você está qualificado para vencer Satanás, que vem como leão, procurando nos tragar. Então, seja firme na fé, para você vencer os ataques de Satanás. Porque enquanto estivermos aqui nesta terra, enquanto Jesus não volta para arrebatar a igreja, o diabo vai fazer aquilo que lhe é possível para atrapalhar a trajetória da igreja, a trajetória dos cristãos, fazê-los apostatar da fé. Mas se nós estivermos firmes na fé, nós vamos até o fim. Conforme diz a palavra de Deus, ali no último capítulo e último versículo de Daniel. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousará e estará ao fim dos dias. Por que muitos irmãos têm apostatado da fé? Por que muitos crentes abandonaram a igreja, abandonaram o evangelho e outros estão prestes a abandonar o evangelho? Por falta desta firmeza na fé. O adversário vem, lança suas setas, seus dardos, e o crente acaba caindo por falta de firmeza na fé. O inimigo vem como um leão feroz e acaba tragando esta pessoa. É preciso que a cada dia nós firmamos mais na fé em Jesus Cristo, conforme diz a sua palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quer vencer? Firme na fé. Esteja firme na fé. Em segundo lugar, devemos estar firmes em olhar para Jesus. Ou seja, não podemos tirar o foco, não podemos perder o foco. O nosso olhar tem que estar em Cristo, direcionado em Jesus. Não podemos perder o foco. Você quer ver o que diz a palavra no capítulo 12 de Hebreus? Capítulo 12 de Hebreus, a palavra diz assim, versículo 1 a seguir. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora o versículo 2. Olhando para Jesus, autor
e consumador da fé. Em outra tradução diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então você veja bem, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que nós, que almejamos o céu, que almejamos vencer Satanás, que almejamos ir até o fim, carregando a nossa cruz, nós precisamos estar focado, não podemos perder o foco. Estamos rodeados de uma tão grande nuvens de testemunhas. O pecado nos rodeia de perto. Como é que nós vamos vencer o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás? Diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É olhando para Jesus, é não perdendo o foco, que nós vamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nesta trajetória, tem havido e haverá muitos problemas, lutas, dificuldades, tentações, mas se nós estivermos olhando para Jesus, se nós não perdermos o foco, nós vamos chegar lá, vamos, como disse Paulo, vamos atingir o nosso alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Agora, se perder o foco, aí você vai sair da trajetória correta. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando ele estava caminhando sobre as águas, ele pediu para Jesus, e Jesus, você conhece o texto? Jesus falou, vem Pedro. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, para libertá-los daquela situação catastrófica, e Pedro falou, é o Senhor que está caminhando sobre as águas, então permita que eu vá encontrar contigo também caminhando sobre as águas. E Jesus falou, vem, e Pedro começou a caminhar por sobre as águas. Enquanto ele estava firme, olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que teve momento que ele perdeu o foco. Ao invés de... ele perdeu a firmeza em olhar para Jesus. Ele perdeu o foco e começou a olhar para a força do vento. Aí a Bíblia diz, e olhando Pedro, a força do vento começou a afundar. Foi quando Pedro tirou o foco, perdeu o foco, deixou de olhar para Jesus, para mirar a força do vento. Foi aí que ele começou a afundar. Meus irmãos, é quando nós tiramos o foco de Jesus, é quando nós deixamos de olhar para Jesus, é quando nós perdemos esta firmeza em olhar para Jesus e começamos a olhar a força do vento, as tribulações, as lutas, o defeito do próximo e etc. É aí que nós começamos a afundar. Então é preciso que você esteja olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isto é, você não pode perder o foco. As lutas estão grandes, os problemas
são tamanhos, as circunstâncias que a vida oferece nos machucam. Às vezes nós miramos mais essas situações catastróficas do que Jesus. É aí que nós começamos a afundar. Então, olha para Jesus. Sede firme na fé. Sede firme em olhar para Jesus. Ou seja, não perca o foco. Número 3, falando de firmeza. Sede firme na humildade. É muito importante. Deus gosta de pessoas humildes. As pessoas nunca perdem em serem humildes. Deus não gosta de pessoas exaltadas, soberbas, de nariz empinado, que acham que é melhor do que todo mundo. Ninguém presta, só ela que presta. Sede firme na humildade. Em 1 Pedro, capítulo 5, a palavra fala, lá no versículo 5, vamos observar aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte B do versículo. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu sempre digo, meus irmãos, que humildade é virtude que se dá sentimento da nossa fraqueza. Humildade em relação a Deus é dependência total de Deus. Precisamos reconhecer a nossa dependência total de Deus. Isso requer humildade perante a soberania de Deus. Agora, devemos ser humildes também com o nosso próximo. Quantas pessoas que, às vezes, até sem querer, e às vezes ofende uma outra pessoa, sabe que ofendeu a pessoa e não tem coragem de chegar e dizer: me perdoe, porque eu sei que eu te ofendi, eu falei algo indevido, eu reconheço que errei, me perdoe. Há muitas pessoas que não têm essa virtude. Outras pessoas, sim. Mesmo estando na sua razão, ela prefere chegar e falar: me perdoe, mesmo estando na sua razão. Isso é humildade, isso agrada a Deus. Sede firme na humildade. Outra coisa, sede firme na doutrina. O que é doutrina? É ensinamento da palavra de Deus. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Doutrina não se trata de preceitos de homens. Doutrina não se trata de regulamento denominacional. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, 42, que a igreja primitiva, ela era firme na doutrina e perseveravam na doutrina e na comunhão
partir do pão e etc. Era uma igreja vencedora. Com poucos membros, aquela igreja revolucionou o mundo da época, porque era uma igreja firmada na fé, firme em olhar para Jesus, firme na humildade, firme no ensino da palavra. Então foi uma igreja que, com poucos membros, revolucionou o mundo da época, porque era uma igreja compromissada com a palavra, era uma igreja que tinha compromisso com a palavra de Deus. Se nós tivermos compromisso com a palavra, comprometimento com a palavra, nós podemos revolucionar o mundo de hoje. Porque a palavra de Deus, ela é revolucionária. Ela é transformadora. Ela é regeneradora. É ela quem salva, quem liberta, quem transforma, quem regenera. É a palavra de Deus. E nós temos esta ferramenta em nossa mão. Precisamos saber manejá-la. Como disse Paulo, manejar bem a palavra da verdade. Então é preciso que você seja firme no ensino da palavra, firme na doutrina. Outra coisa, é preciso ser firme na oração. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo o princípio de dores. É preciso que nós, os cristãos, você que crê em Deus, crê no poder da oração, esteja firme na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Se nós queremos vencer, nós precisamos ter essa firmeza. Outra coisa, sede firme na esperança. Eu sempre tenho dito aqui, tenho falado sobre a esperança. O diabo, ele quer tirar dos corações a esperança. Porque tudo quanto foi perdido, enquanto tem esperança, pode perfeitamente ser recuperado. Não deixa o inimigo tirar do seu coração a esperança. E a maior esperança do povo de Deus, da igreja, é a esperança do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Tem muitos irmãos que parecem que não crê mais na volta de Jesus. Perderam a esperança do arrebatamento da igreja. Porque não estão vivendo um estilo de vida que permite que ela seja arrebatada quando Jesus vier. Parece que não crê, perdeu a esperança do arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor diz o seguinte: e a nossa esperança acerca de vós é firme. Olha Paulo falando para os irmãos da igreja de Corinto, em 2 Coríntios 1:7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação.
Paulo diz mais, em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ainda disse mais, as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Isso é para quem tem esperança, minha gente. É para quem tem esperança em Deus. É para quem espera a volta de Jesus com a sua vida pautada na palavra de Deus. Sede firme. Desanima não. Não baixa a guarda não. Olha a palavra falando. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você baixar a guarda, ele vai te acertar. Quando duas pessoas estão numa competição, numa luta, e uma delas baixa a guarda, ela fica vulnerável a ser atingida por um golpe fatal. Assim é na vida espiritual. O inimigo está atacando. E você não pode baixar a guarda. Você tem de contra-atacar. Se você baixar a guarda, ele vai te acertar e esse golpe pode ser fatal. Como é que não baixa a guarda, pastor? Como é que eu vou contra-atacar para o inimigo não me acertar um golpe fatal? Está aqui a receita. Dentre tantas, eu trouxe aqui algumas receitas. Primeiro, sede firme na fé. Segundo, firme em olhar para Jesus, não perder o foco. Terceiro, firme na humildade, dependência total de Deus. É você crer na soberania de Deus e saber que você depende dele. Quarto, firme na doutrina, que é firmeza no ensino da palavra. Se a palavra de Deus está em você, você está com uma arma potente. E com ela você vai contra-atacar. 5. Firmeza na oração. 6. Firmeza na esperança. Isso é contra-atacar. Isso é não baixar a guarda. O inimigo vai sempre tentar, mas ele não vai conseguir, porque você não vai baixar a guarda. Ele não vai te acertar aquele golpe fatal. Ele pode até acertar um e outro. Nós estamos sempre na luta. Às vezes, a gente é atingido de um lado, de outro. É um problema ali, outro acolá. É um problema familiar. É um problema financeiro. É um problema espiritual. É um problema emocional. A gente está sempre sendo atingido de uma forma ou de outra. Mas o golpe fatal você não pode permitir. E se você não baixar a guarda, você não vai levar o golpe fatal que vai te deixar caído e prostrado. Infelizmente, tem muitos irmãos que já levaram, porque abaixaram a guarda. Não tiveram firmeza
acabaram levando o golpe fatal e estão caídos. Estão caídos. Mas se ainda não estão mortos, ainda está em tempo de recuperar, levantar e recuperar. Quantos que levam um golpe, que parece até fatal, cai, de repente levanta e se recupera. Então você que caiu está na hora de recuperar, está na hora de levantar. Você não morreu ainda. Você não morreu ainda. Eu sempre digo que nós ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Ainda estamos no lugar, diácono Denis, onde a oração pode ser ouvida. Ainda estamos no lugar onde a fé salvará. Ainda estamos no lugar onde o Espírito insta. Ainda estamos no lugar onde podemos buscar Deus e encontrar. Ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Então dá para se recuperar, dá para se levantar. Dá para acertar os pontos com Deus e caminhar em direção à vitória, vencendo o inimigo. Os problemas vêm, mas se você for firme, você vai vencer. Um dia desse eu falava, qual é o problema do problema? Hein, ouvinte? Qual é o problema do problema? O problema tem um problema sério. O problema do problema é o seguinte, você vence um problema agora e daqui a pouco tem outro para você vencer. Você vence o outro, daqui a pouco tem outro para você vencer. É assim. E você não pode baixar a guarda. Você tem que lutar, tem que estar firme. Firme. Firmeza total. E o Senhor será contigo. Cuidado. Sede sóbrio, vigiai. O inimigo está ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Recomendação, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus abençoe você.